Bom dia, gente! Aqui o nosso grupo Visão Mata Atlântica veio aqui no Orquidário de Santos, o Orquidário Municipal da cidade, para gravar um pouco sobre o parque em si, o que eles têm aqui de animais, o que eles têm aqui de espécies de plantas também, tanto nativas quanto exóticas, e realizamos uma entrevista com uma educadora ambiental e ela sanou algumas dúvidas que a gente tinha sobre, e algumas perguntas, vão ser respondidas, que vai auxiliar o nosso trabalho e vai auxiliar o nosso artigo no geral. Espero que vocês gostem. Oi, bom dia! A gente está aqui com a Alessandra, educadora ambiental. Quer se apresentar um pouco? Posso me apresentar. É um prazer estar aqui recebendo vocês. É muito importante para a gente fazer toda essa interação entre escolas e o parque em si. Meu nome é Alessandra, como você já disse, eu sou bióloga, formada em biologia, e eu estou aqui no parque já fazem uns 14 anos. Eu era da parte da zoologia, então fazia todo esse manejo com os animais, e agora eu estou à frente da educação ambiental. Muito legal. Uma das perguntas da nossa entrevista é se existem animais endêmicos da Mata Atlântica. Sim, a gente tem algumas espécies. As principais da Mata Atlântica mesmo, que só ocorrem na Mata Atlântica, é o papagaio de cara roxa e o sagui da serra escuro. E aí tem outros que fazem parte da Mata Atlântica, mas também ocorrem em outros biomas. E qual a importância do orquidário na conservação da Mata Atlântica? Então, a gente faz parte de um programa de conservação da ASAB, que é uma associação de zoológicos do Brasil. Então, a gente recebeu esses animais, que é o papagaio de cara roxa e o sagui da serra escura, que estão muito ameaçados de extinção. Então, a gente faz a gente faz parte desse programa de conservação. Então, a gente não pode reproduzir sem autorização deles, a gente não pode, às vezes, juntar macho com outra fêmea, tem que ser tudo conforme o programa diz, né? E aí a gente tenta manter essas espécies com tudo que o programa diz. Como é realizado o trabalho de preservação da fauna e da flora? Então, aqui a gente faz muito trabalho com faculdades, com estudantes, então fazem pesquisas com os animais aqui do parque, a gente faz um programa de enriquecimento ambiental. Então, assim, os animais que estão aqui nunca vai ser igual aos que estão na natureza, né? Já perderam o habitat deles, estão aqui com a gente, mas assim, a gente tenta o máximo de qualidade de vida para eles aqui no parque. Então, toda essa parte de fauna a gente faz com o pessoal da biologia. Então, todos os animais têm uma dieta balanceada conforme a espécie, conforme o peso que ele tem que ter. Os recintos são adaptados para a quantidade de espécies. Então, a gente não pode receber, por exemplo, o veado catingueiro, a gente não pode receber mais veados do que o espaço permite. Então, todos os espaços estão dentro da lei, do que pode ter de espécie ali, o tamanho da espécie, se ela tem que ter uma área de voo ou não, para uma ave que precisa voar. E a parte da flora tem a equipe da botânica, né? Então a gente tenta agora receber espécies de plantas nativas da Mata Atlântica para tentar conscientizar a população sobre a importância de flora da nossa região, né? E da fauna também, que às vezes a pessoa conhece um elefante, que é de outro lugar, mas não conhece uma espécie da nossa região. Falando um pouco sobre educação ambiental, a gente quer saber quais são as atividades educativas que o orquidário realiza. Tá. Então, a gente recebe escolas com monitoria, então as escolas ligam, agendam e aí a gente faz toda essa monitoria no parque com as escolas. Fora isso, a gente tem atividade todo final de semana para o público visitante, às vezes a gente tem oficinas com temas variados, né? A maioria voltado para meio ambiente. E é isso, toda a parte de educação. Nas redes sociais também, né? Que hoje em dia é muito importante. Mas assim. Atinge um grande público, né? Atinge bastante. A gente tem o Instagram do Orquidário e o da educação ambiental, né? Aí divide um pouco o público, mas acaba ainda conseguindo atingir bastante gente. Sim. E como os animais eles vão parar aqui no orquidário? Como eles chegam, né? Então, a maioria dos animais é resgate, né? Então, a gente chega através da guarda municipal, da guarda ambiental, da polícia ambiental, às vezes munícipes também. Então, às vezes a pessoa está passando, aí vê um filhotinho caído e aí traz pra gente.
Na verdade, a gente indica não pegar, porque às vezes a mãe está perto ali e tal, é só esperar um pouquinho. Mas geralmente é assim, através da Guarda Municipal e da Polícia Ambiental. Hoje em dia, o orquidário também virou um CEPTAS, então, que é um centro de reabilitação. Então, às vezes também chegam animais que passam por um processo de reabilitação para voltar para a natureza. Então, eles não chegam aqui e vão para os recintos de exposição. Eles ficam no setor de quarentena e aí eles vão, o veterinário, junto com o biólogo, vai analisar se aquele animal está apto para se alimentar sozinho, para viver de novo num ambiente, ou se ele não pode. Quando ele não pode, ele fica aqui com a gente, às vezes vai para o recinto, às vezes vai ser doado para um outro zoológico, mas geralmente é assim que eles chegam para a gente. Mas é tudo muito analisado, né? Como agora é um CETAS, a gente acaba aceitando animais de toda essa região, tá bom? Geralmente por atropelamento, por batida em vidros, né? Que eles não, ainda mais aves, eles não sabem eles veem o vidro, eles veem o reflexo e acham que é um céu e aí bate. Linha de pipa, então às vezes acaba cortando muitas linhas de aves, né? Atropelamento demais também, então acaba chegando nesse estado aqui pra gente. Bem triste. É bem triste. O orquidário, ele possui alguma fiscalização 24 horas? Em que sentido, assim, fiscalização? Mais no sentido de cuidado, né? Dos Isso. animais em si. Sim, algum veterinário 24 horas, assim, né? Então, aqui no parque não, mas todo mundo fica, principalmente veterinário e biólogos, fica 24 horas de plantão, né? Então, sempre que precisa, se eles não tiverem, igual, o veterinário não está aqui hoje, está de férias. Mas aí a gente tem o veterinário na Codevida, que é um outro setor da prefeitura. Então, se acontecer uma coisa muito urgente aqui, a gente vai ligar para esse veterinário para ele vir para cá. Mas de ficar aqui no parque 24 horas, não. Só a Guarda Municipal mesmo que fica fazendo essa fiscalização. E quais são as principais espécies em risco de extinção presentes aqui? Então, a gente tem exatamente esses dois que são parte do programa de conservação, que é o papagaio da cara roxa e o sagui da serra escura, né? Eles estão bem ameaçados, principalmente por perda de habitat, o sagui da serra escura por causa de introdução de espécies exóticas. Então, ali no nosso recinto, a gente até tem um do lado do outro. A gente tem o sagui de tufo branco, que é uma espécie invasora aqui na nossa região, e do lado o sagui da serra escura, para mostrar como a introdução de uma espécie invasora acaba afetando a outra, né? Porque eles acabam perdendo espaço, perdendo alimentação, hibridiza, né? Então acaba um cruzando com o outro e aí já não fica uma espécie mais pura, né? Então esse é um problema. E o papagaio da cara roxa geralmente é perda de habitat. E aí acabou ameaçando a espécie. Por isso que eles fazem parte desse programa de conservação. A gente percebe que o orquidário tem bastante visitação do público, então a gente gostaria de saber quais são os impactos que essa visitação, impactos antrópicos, vão ter para os animais. Então, a gente acaba sempre tendo algum impacto. Às vezes as pessoas vêm para cá e querem soltar rojão para comemorar alguma coisa, ou balão, né? Que a gente tem animais soltos, então não pode alimentar por causa dos animais que acabam comendo. Às vezes o pessoal joga lixo, então essas coisas acabam influenciando, ainda mais os animais que estão soltos, né? Mas os animais de recinto, a gente tem um programa bem forte de enriquecimento ambiental já para diminuir esses impactos. Que sempre vai ter, porque nunca vai ser como ele estivesse na natureza mesmo, mas esse enriquecimento ele acaba diminuindo um pouco esses impactos, né? Então, é que nem eu te falei, a gente tem uma equipe para isso, então vamos supor, em vez de a gente dar alimentação numa bandeja, a gente pendura, a gente esconde, que é o que simula um pouco o que ele teria na natureza. Que não vai ser igual, né? Mas a gente tenta diminuir com isso. Mas acaba tendo alguns animais com estereotipia, então o animal fica fazendo sempre aquele mesmo percurso. Por exemplo, o gato do mato. Ele vai atrás, aí ele vem no vidro, aí volta, fica fazendo esse comportamento, e geralmente são animais de zoológicos, né? E a gente tenta colocar outros cheiros diferentes, a gente estimular de outra maneira para ele perder esses comportamentos. Mas a maioria dos impactos é essa, assim, né? De barulho. Por exemplo, a coruja é um animal de hábito noturno, então de dia ela está dormindo. Então às vezes vem escolas aqui e as crianças ficam gritando bem ali da frente, né? E isso que é importante o trabalho da educação ambiental.
para passar essa informação que o animal é de hábito noturno. E aí quando você chega nas crianças e conversa, elas super entendem, né? E até um vai passando para o outro, não vamos fazer barulho porque a coruja está dormindo e tal. E é uma coisa legal. A gente tem o curso de férias para isso também. A gente mostra toda a alimentação, eles dormem aqui no parque para ver essa diferença de dia e de noite, que é um jeito de conscientizar, né? O zoológico hoje em dia ele mudou o papel dele, não é só mostrar o animal. A gente mostra o animal, mas a ideia é sensibilizar as pessoas. Às vezes as pessoas vêm aqui, mas tem pouco bicho, mas a ideia é ter pouco bicho mesmo, né? Na verdade seria melhor estarem na natureza, mas isso é uma utopia, não tem como, né? Porque ainda tem muita gente que compra animais, né? Então o tráfico de animais ainda é muito grande, a fiscalização é muito pequena, então eles acabam chegando em algum lugar e aí eles têm que ser cuidados, né? A gente expõe, mas não é como uma vitrine, é para mostrar para as pessoas e tentar sensibilizar que ele não precisava estar ali. Mas se ele está aqui, a gente vai tentar cuidar da melhor maneira possível, tá bom? A Prefeitura de Santos oferece verbo suficiente para a reforma dos viveiros ou outros locais do orquidário? Não o ideal, né? A gente está precisando de muita reforma ainda. O orquidário em si não é um órgão, uma instituição que arrecada muito dinheiro, né? Então o valor do ingresso é simbólico e a gente não tem tanta visitação, como o aquário, por exemplo, né? Então não é um parque que dá lucro para o órgão, né? Para a prefeitura. Então acaba que a verba que vem não é também tão condizente com a realidade. Mas a ideia é sempre brigar por melhorias, né? Mas poderia ser melhor, poderia ter mais retorno, né? Mas assim, toda essa parte de alimentação é muito boa, né? Então assim, a gente recebe uma feira que com frutas muito variadas, ração quando precisa. Então toda essa parte de alimentação é muito boa. Só que dos recintos realmente, às vezes precisa uma licitação para conseguir um material de uma tela, não é só ir lá e comprar. Né? Tudo que a gente compra pela prefeitura tem que ter nota fiscal, tem que ser um local de confiança. Então, essa parte burocrática atrapalha um pouco da gente conseguir as coisas. Mas, à medida possível, a gente vai se virando. É isso? É só isso, acabou. Obrigadão, viu? Tá bom? Ela vai falar comigo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Mas é vídeo do YouTube, espero que vocês tenham gostado. Eu odeio você. Então, gente, essa foi a nossa visita. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco do parque, do orquidário em si. É isso. Tchau, tchau.